para que o conjunto se mantenha estático. Então ele quer o equilíbrio, né? De modo geral, quando a gente quer equilíbrio, nós queremos tanto as forças, o somatório das forças igual a zero, quanto dos torques, né? Eu Uhum. acredito, pelo que eu lembro até desse problema, que a gente tem que focar só no torque aqui mesmo, tá? Uhum. Então, a gente sempre começa pelo torque, né? Se às vezes faltar uma incógnita ou outra, a gente vai para força. Não sei se você está ligado nisso. É assim que funciona, né? Uhum. Beleza? Então, porque de fato, né, além de não girar, a coisa não pode se mover aleatoriamente por aí. Então, a somatória das forças também tem que ser zero. Mas por hora vamos ver aqui o que está rolando, né? Tem esse experimento, me parece que esse aqui é o eixo de rotação. E, Uhum. pô, que bom que eu já fiz essa conta, porque eu lembro que da outra vez eu perdi tempo nela. É possível pelos de outros palitos, blá blá blá. Nessa figura, o palito 2, que é esse, exerce sobre o palito 1 uma força. P é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1. Corda? Não vi corda nenhuma ali, mas beleza. Aplicado uma distância D do ponto A e θ é o ângulo entre a direção F e a vertical. É, ele não colocou, mas é, né? De fato, aqui também é θ por semelhança de triângulo. Para que o conjunto se mantenha estático, porém na eminência de rotacionar, é sempre, esse negócio de eminência é sempre igual a zero, tá? Não tem muito segredo nisso, não. Qualquer coisa além ali já tira do equilíbrio, né? Então, por isso que se tu coloca zero, tu tá na eminência. A relação entre os módulos de F e P deve ser a relação entre os módulos, né? Então tu tem que deixar F em função de P. Daí tu tem que escrever a equação do torque. Se tu tá estudando pra caramba 2 meses, que nem tu me falou, pelo menos isso tu já fez, ou tu não sabia como começar essa conta? Isso aí eu sei fazer assim, é ter que decompor a força em X e Y, não sei. É, de modo geral aqui, né, tu vai levar em conta que o que gira esse sistema são sempre as componentes verticais, Uhum, tá? sim, Porque um componente horizontal aqui, por exemplo, essa força tem um componente horizontal, claro, mas ela não gira o sistema, né? Então sim. tu tá pensando só em componentes que giram o sistema, para facilitar a vida, né? Então tu vai ter o que seria uma FY aqui, né, atrapalhando. E como esse FY é o cateto adjacente ao ângulo θ, então tu pode dizer que é o F cosseno θ, certo? Uhum, sim. Beleza. Beleza. Então, o somatório dos torques aqui pra gente é igual a zero. Essa é a primeira lei, é a segunda lei de Newton dos torques. Beleza. E também existe uma tendência natural de considerar que quando o sentido que aquela força giraria é anti-horário, é positivo. E quando for horário, é negativo. Então, por exemplo, né, vamos pensar na força P aqui. Ela faria o negócio girar para cá, certo? Tá Uhum. puxando para baixo, né? Sendo aqui o eixo de rotação. Concorda comigo? Sim, sim. Isso. Então, tu concorda comigo que esse sentido ele é anti-horário. Portanto, o peso aqui ele é um torque positivo. Uhum, Então seria sim. PD, né? Seria PD, porque a distância até o eixo é D. E como tu sabe, a equação do torque, né, entre várias, é força vezes distância ao eixo de rotação. Até por isso que a gente coloca a maçaneta lá no outro canto da porta, né? Porque se colocasse perto do eixo de rotação, tu teria que aplicar uma força maior. A distância nos ajuda a poder aplicar uma força menor, uma vez que quem gira é o torque, não é a força. Quem gira a porta é o torque. Tudo Uhum. bem? Tudo bem. Beleza. Então, peso e D de distância ali. E agora vamos pensar aqui nessa força, que é uma força que faria ela girar dessa forma, que é o sentido horário, certo? Uhum, sim. Então, negativa. Isso é F cosseno θ. Negativo. Igual a zero aqui. Beleza. Como nós estamos pensando nesse F, né? Ele está até desconsiderando. Ah, faltou a distância, né? Qual que é a distância ali? L. Como ele está desconsiderando qualquer coisa com sinal aqui, né? Uma vez que ele colocou módulo, até facilita pra gente, né? Pode crer. Daí agora a gente isola o F, né? Bem coisa High School of Music aqui. Vai ficar F igual a PD dividido pelo cosseno de θ por L.
Certo? Certo. Certo. Resolvido aí. Só isso, nada além disso. Tranquilinho. É, tranquilo, tranquilo. Assusta, né? Eu vou dizer pra você que quando eu olhei assim, minha aluna chegou pra mim e mandou essa, eu, puta merda, como é que eu vou resolver essa conta agora? Do nada, né? A guria mandou do nada a conta. Mas daí eu fui fazendo e saiu fácil. Então é só não ter medo de pensar nas rotações. Se tivesse faltando alguma incógnita, tu teria que partir daí para a equação da translação, né? Que é a segunda lei de Newton normal que a gente aprende lá, F igual a ma. Beleza? Beleza. Eu enviei outra questão também, que é uma FUVEST velha, estática também, eu acho. Eu não sei Pô, fazer. daí você quer quebrar minhas pernas, tio. Vamos ver se eu sei fazer essa aqui. Ali eu já tinha feito uma vez na vida. Vamos ver essa aqui. Estática é um negócio que a gente vê pouco na faculdade de física, uma vez que a gente não vai construir prédio nem nada do gênero. Né? Outra coisa que a gente vê pouco também é circuito elétrico. Daí fica ruim porque no ensino médio cai bastante. O guindaste da figura acima pesa 50 mil newtons, sem carga. O guindaste da figura acima pesa 50 minutos sem carga. Beleza, sem esse bloco aqui. E os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x0 e x-5 pontos de apoio. Nossa senhora. Beleza, vai ter um centro de massa aqui entre os dois, né? Eu acredito. Teria, né? Só que como tem um monte de concreto aqui, talvez mude isso. Centro de massa CM do guindaste sem carga está localizada na posição -3. Centro de massa CM do guindaste sem carga. Tá, mas tem uma carga aqui. Mas tudo bem. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar pesa. Rapaz do céu. Tá bom. Que treta, velho. Essa questão é massa demais, hein? Vamos Sim. ver aqui. Tem que colocar todas as forças que estão agindo, né? Tipo, o guindaste ele tem um peso sem a carga, né? Só que esse peso ele tá no centro de massa, certo? Então ele meio que não afeta nada relacionado a giro. Não sei se tu sabe disso, mas quando a gente tem giro, né, a gente está procurando apenas forças que não agem sobre o eixo de rotação. Até mesmo se tu tentar abrir tua porta mexendo exatamente no eixo de rotação, não vai acontecer nada. Né? Então, centro de massa, de modo geral, né, onde está todas as forças que resumem uma parte que o teu problema não vai afetar a princípio em nada, pelo menos não na equação de rotação. Beleza. Então esse é o peso do guindaste, vamos chamar assim. Só que tem um bloco aqui, né? Que me parece ser a única força. Caraca. Mas onde que tá a compensação disso? Tem que estar nesses pontos de apoio aí, não é possível. Deve ser isso, cara. Ele giraria ali, né? Então eu não vou poder considerar que o peso tá ali, então. Porque senão não tem problema. Senão não haverá problema, né? Não tem o que ser resolvido. O negócio vai girar e pronto. Porque a única força que, vamos dizer assim, tá fora do eixo de rotação é essa, né? Então, na prática, apesar disso aqui ser verdade, a gente vai ter que considerar que que ela está decomposta aqui, tá bom? Tem duas pesos aqui. Então, vamos dizer assim, é PC sobre 2, tá bom? Hum. Eu acho que é isso. Agora, o problema é o seguinte, se ele giraria por aqui, né? Daí, que o centro de massa tá ali, né? Tem uma força só contra aquelas duas e as duas são iguais. Tem alguma coisa esquisita nesse problema aqui. Que eu não tô entendendo, né? Não significa que o problema tá errado. Ah, que o que segura essa parada no chão é o peso do guindaste, né? Só que esse peso aqui, a princípio, estaria ajudando ele. Esse aqui. Ajudando ele a tombar, né? Mas não pode ser isso. Porque, né, por
Bem, vamos ver, né? Eu tô falando as coisas aqui e tô pensando só na força. Não tô pensando nem um pouco na distância, né? Vamos lá, né? Vamos ver. Eu não tenho muita certeza do que eu tô fazendo, mas vamos aplicar a lógica, né? Se a gente quer que o negócio não gire, somatório dos torques igual a zero, certo? Uhum. Agora a gente tem um torque aqui dessa aqui, né? Então vai ser PC sobre 2. Nem tô pensando ainda nos valores numéricos, né? PC sobre 2 vezes a distância perpendicular aqui, que no caso é 2, né? Porque tem 2 metros dela até o centro de massa, concorda comigo? Uhum. Beleza. Eu não entendi é que porque você diminuiu o peso por 2. Não entendi Eu isso. dividi porque o centro de massa está aqui nesse lugar, certo? Só que o apoio do caminhão está nas rodas. Então eu coloquei metade do peso para cá e metade para cá. Só isso. Ah, tá. Metade ficou numa roda, metade ficou na outra, entendeu? Ah, entendi. De fato tá no centro de massa, mas a gente tem aquele apoio, então acredito que metade esteja para cada lado ali. Beleza. Só que eu coloquei que esse cara é positivo justamente porque ele causaria um giro anti-horário. Agora os outros dois vão ser negativos. PC. Falta. A distância já está aqui, né? Essa é a distância. Torque é sempre força vezes distância. Aqui tá a força, aqui tá a distância. PC. E agora essa distância aqui é 3, né? E aqui vai estar o P, também causando um giro horário, né? Por isso negativo. Esse P aqui está a uma distância do centro de massa de 2 mais 3, 5. E agora, como o problema está pedindo qual é o peso, né? Supostamente é só isolar o peso, certo? O P azul ali. Uhum, sim. Então, eu acho que é isso, tá? Não tenho muita certeza, mas acho que é isso aí. A ideia por trás é essa, pelo menos. Esse PC ali é 50, né? Então vai ficar 25 mil para cada. Pra mim deu 5 mil e não tem essa resposta lá. Que merda. Será que não é 50 mil a minha resposta? A resposta eu pesquisei aqui deu 75 mil. Puta, ali tem uns 75 mil, né? Mas não era isso. Então provavelmente tem alguma. Segue essa lógica, até porque tá tudo múltiplo de 5 aqui o que eu fiz. Mas talvez esteja faltando alguma coisa aí, né? Não sei, talvez se a distância y aqui afeta de alguma forma. Acho que não, né? É sempre a distância perpendicular, certo? Certo. Porque assim, na verdade, né, pode ser que afete, ou não, né? Porque apesar de ele estar aqui, né, quem vai ser puxado por isso, né? Que é a tração, que também é P. Saca? Pode Uhum. ser isso. É isso que tá puxando ele. Então, novamente, quem vai importar estaria puxando. Olha só que bizarro, né? Estaria puxando ele para cima, mas ele vai tombar para baixo, hein? E deu a distância 2 ali. Né? Porque se tu parar para pensar na força que causaria o giro aqui, seria novamente a componente perpendicular. Só que essa força aqui faria um anti-horário, ajudaria ele aqui.
Desse jeito. Rapaz, isso aí é barra pesada, hein? Não sei, cara. Melhor a gente ir pra outra aí, senão eu vou perder mais tempo do que eu já perdi nessa. Então, é, é que essa aí é da FUVEST 2015, é mais difícil a FUVEST. Pois esses últimos anos tá um pouco mais fácil, né? É, acho que eles não estão avacalhando tanto por causa do Covidão aí. Pô, mas é uma pena aí, porque a gente parece estar próximo da resposta, né? Mas isso que tu achou da resposta aí, tu teria também a solução? Tenho a solução, sim. Me manda aí então. Vamos ver se eu consigo pelo menos te explicar o que eles fizeram ali. Eu vou tirar foto. Tu achou na internet, no computador? É, no computador. Ah, bate um print, né, cara? Foto da É, tela fica muito ruim. ficou, velho, tirei foto. Não recebi nada aqui ainda. Eu enviei. Tá, vamos ver. Adotando x igual a zero como polo. Por quê? Conforme aumentamos a carga P, haverá tendência de rotação em torno desse ponto. Mas por quê? Por quê? Se o centro de massa é ali no outro. Por que ali? Mas tudo bem, faz algum sentido prático quando a gente para pra pensar. O eixo de rotação não é no centro de massa nesse problema. É aqui nessa roda da frente. Para pra Uhum. pensar isso acontecendo aí. Faz até algum sentido, né? Haverá tendência de rotação nesse ponto. E a reação normal nas rodas traseiras tende a zero. Não vai ter mais contato com a superfície. Aplicando o somatório dos momentos igual a zero, a relação a este ponto x igual a zero temos. Ele está considerando que a massa do guindaste, que está toda no centro de massa, acredito, é igual à massa do peso. O momento, né? Momento do guindaste é igual ao momento do peso. E o momento do guindaste é o peso dele, que está aqui no centro de massa, vezes a distância até o eixo de rotação, que é 3. Então a distância aqui do centro de massa, a distância perpendicular do centro de massa até o eixo de rotação é 3. Eu estava pensando que o giro ia se dar aqui. Esse foi o problema, né? O giro se dá na roda. Igual a outra situação aqui, que é o peso vezes o peso aqui vezes a distância, que é 2. Daí dá 75 mil. O segredo aqui era saber onde eu rodava, né? A gente fica cego pensando que é sempre no centro de massa, né? Mas ele estava rodando aqui. Beleza? Ah, sim. Entendeu? Entendi. Vai fazer outro desenho aqui só pra corroborar. Deixa eu pegar de novo ali. Velho, mas bate print, hein? Negócio de bater foto da tela em 2022 já deu, né? Print Windows Shift S. Tu bate um printzinho numa parte da tela que tu quiser. Tipo o que eu fiz aqui, ó. Eu sei tirar print, mas tem que salvar, né? Tem que salvar Não ele. precisa não. Tu pode, uma vez que tu faz o print, é só tu fazer Ctrl V lá no WhatsApp que vem direto pra mim. Ah, tá. Eu não salvo Ctrl, nada, porque vem Ctrl C, direto. Ctrl V. Ctrl C, Não, Ctrl ó, V. tu bate o print uma partezinha da tela com Shift, Windows Shift S, né? Windows Shift S. Vou bater aqui, ó, da equaçãozinha do momento. Daí tu vai lá no WhatsApp e dá Ah, o Ctrl V, Ctrl como se V. fosse colar um texto, assim, ó. Ah, Daí tá. já vai direto, Ah, sacou? entendi. Já foi lá pra você, essa parte que eu bati print. Beleza, então o eixo de rotação tá aqui. Maravilha. Então tu tem duas forças só. Tu tem essa força aqui, que é o peso todo do guindaste, e tu tem essa outra força aqui. Claramente elas estão em lados distintos, né? Vai ser simplesmente as distâncias verticais aqui delas. Essa verde causaria um giro anti-horário e essa aqui causaria um giro horário. Então é PG vezes a distância menos P
vezes a distância dele, igual a 0. Resolve a conta e já era. Uhum. Ficou bem fácil até. Pô, não era difícil, o problema era o eixo de rotação ali. Sim, sim. Sacanagem. Porque tem uns problemas que envolvem muito ângulo, muita coisa, costuma ser difícil, né? Pontos de apoio. Mas esse aí era fácil, o problema era o giro ali. Sim, E sim. aí, tem outra? E aí eu queria também ter sobre lentes, um resumo teórico sobre Tá bom. lentes. Bem, eu tenho um livro aqui muito bom que fala sobre lente, a gente pode ir direto para ele. Deixa eu te mostrar aqui. Depois eu até te mando esse livro aí. Para entender bem lente, tem que entender também espelhos, né? Mas digamos que tu já sabe espelhos. Eu não sei também. Eu não sei. Os espelhos, lá no espelho se começa toda essa lógica aí do que é convergente, divergente, essas coisas. Então vamos lá, página 260. Né, daí tem também o espelho plano, né, que a gente costuma ignorar um pouco, apesar de que tem umas contas barra pesada de espelho plano. Essa aqui do carro mesmo é bem louca. Já fiz isso aqui com uma aluna minha uma vez, nossa. Apesar de ser espelho plano, foi difícil. Porque uma moto estava se mexendo lá do carro, e daí tu queria saber até que instante ia ter reflexão. Bem massa. Bem, mas de toda forma, vamos lá. Quando tá falando de espelho plano e lente também, tá? As equações são as mesmas, esse é o ponto, por isso que eu disse que tem que entender espelho. Você tem o que seria um corte numa esfera, né? Então, se é uma esfera, tem raio, tem foco, por aí vai. Beleza. Daí você pode fazer reflexão por dentro, que vira um espelho côncavo, e por fora um convexo. O espelho convexo ele é o melhor porque ele gera só um tipo de imagem, né? Só que tem muito detalhe aqui que eu já vi ser cobrado. Vamos torcer para que não caia, né? Que é mais ou menos o seguinte, ó. Por exemplo, digamos que tu tem Bem, vamos lá, ele vai falar mais especificamente sobre É isso. Em outros que momentos aqui, ó. eu fui pesquisar também as questões da FUVEST, da primeira fase, e não cai muito espelho, não, só cai lentes, e não é muito aprofundado, não. Aí Tá eu queria bom. focar Então mais vamos lá pra lente mesmo. Se cair espelho, ó, não foi minha culpa, hein? Vamos lá. Eu vi os últimos 5 anos, não caiu o espelho. Ô, louco. Lentes delgadas, beleza. Então, novamente, né? Lente é mais complexo que espelho, porque ela vai mudar completamente mediante o índice de refração do meio. Mas tudo Uhum. bem, depois a gente fala sobre isso. Quando tu tem uma lente, né, tu vai ter os mesmos elementos que tu tem lá em espelhos, que é foco, raio, e por aí vai. Dependendo do desenho que ele te der lá na prova, tu vai ter um tipo de lente, né? Biconvexa, bicôncava. Claro que, dependendo do tipo de lente que tu tem, tu vai ter um efeito diferente. Mesmo se ela for, tipo, côncava, mas ela for plana num ponto, já vai ser diferente da côncava côncava, por exemplo. Uhum. Então tá. Daí tem todo um efeito que ocorre nos raios de luz também. Se ela for plana, mas o outro lado for convergente, o negócio vai passar pelo eixo de simetria. Se não, vai embora. Claro, cada situação para um problema, né? Se tu estiver falando de problema de olho, tu tem hipermetropia, tu não enxerga bem de perto, daí tu, Não. daí tu vai querer um negócio específico. Se for miopia, tu vai querer outro tipo de lente, por aí vai. Beleza. Primeiro passo, assim, antes de achar que as coisas são tudo preto no branco, é isso aqui, ó. Uma lente que é convergente e tem bordas delgadas, né? O que é a borda delgada? É a borda redondinha lá. E tu tem daí é, né, o índice de refração da lente maior que o índice de refração do meio, né? Então, no caso, a tua lente vai se tornar convergente se tiver isso, né? Uhum. Esse é o ponto. Beleza. Então, normalmente, né, eles vão trabalhar no óbvio, que é uma lente que ela tem um índice de refração maior que o do meio, né? É assim. Tipo, isso vai mudar só se tu tiver com óculos e entrar num, sei lá, num líquido muito denso, daí vai ser diferente, mas normalmente não é o caso. Normalmente a gente está usando uma lente no vácuo, né? Nesses problemas de física. Uhum. Beleza. Daí ele vai falar de focos também, ó. Perceba que quando os raios de luz saem do foco e encontram uma lente,
no caso, uma lente convergente aqui, né? Esse símbolo é o de lente convergente. Os raios saem paralelos ao eixo de simetria aqui. E assim vai, tá? Quando passa pelo foco imaginário, numa lente divergente também. E por aí vai, são os detalhes assim, meio. Que não, eu não vejo cobrarem muito, tá? Mas apesar de que é importante saber, que tem a ver com a formação de imagem, né? E a formação de imagem, sim, se cobra bastante. Pode dar uma lida nisso, eu te mando esse livro aqui, ele é massa demais. É Essa parte aqui gratuito? tu tem que decorar. Essa aqui tu tem que decorar, tá? Da construção de imagem. Ah, Isso aqui é a sim. mais importante. Então eu vou até mandar cada uma das imagens que a gente tiver aqui para ti, né? Lente divergente, peça que cai uma dessa, tá? Porque é a melhor que tem. Virtual, direito e menor, que é objeto. Sempre. Uhum. Beleza? Beleza. O que é uma imagem virtual quando tu tá falando de lentes, né? Presta atenção nisso. Uma imagem virtual, quando tu tá falando de lentes, é uma imagem que se forma no mesmo lado do objeto. Quando é lente. Uhum. Quando é espelho, a imagem virtual tá do outro lado do espelho, tá? Uhum. Então tem que tomar cuidado com isso. Espelho é uma coisa, o virtual para o espelho é uma coisa, para a lente é outra. Uhum. Beleza. Agora nós vamos falar só de convergente. Tá bom. Então, todas as lentes aqui é convergente. Se tu tiver uma lente, o teu objeto está bem longe do centro, longe pra caramba, assim, né? Tu vai ter a imagem se formando desse jeito, ó, real invertido e menor. Uhum. Beleza. Então aqui ele está dando um exemplo, né, da formação da imagem aqui. Então, tá aí, objeto bem longe da lente. Tem que pensar assim que no caso, né, onde ele está se formando a imagem, para ti, não sei se tu usa óculos, né, é o teu olho, né, onde se forma a imagem é o olho. Claro que tu não vai ter o pontinho exatamente, né, tu vai ter uma parte da imagem assim. Então, mas é isso. Daí quando tu tiver o objeto sobre o ponto antiprincipal, ou seja, ali no que seria o centro da esfera que formaria a lente, vai ter uma real invertida e do mesmo tamanho. Uhum. Então, tá aí, sobre o bagulho ali, mesmo tamanho. Quando tu tem aqui, né, entre o foco e o centro, tu vai ter real invertido e maior. Se tu quiser fazer uma imagem maior, tu coloca entre os dois. Eu não consigo fazer muita analogia para lente porque, sinceramente, eu não usei óculos na minha vida nunca. Né? Então eu não consigo. Mas para espelho eu consigo, né? Uhum. O espelhinho de maquiagem lá, né? Por que as mulheres usam ele? Para conseguir enxergar a cara melhor, certo? Uhum. Então, ele é um espelho côncavo também, né? Que nem essas lentes aqui. O análogo do côncavo no espelho é o convergente na lente. A mulher fica bem perto, coloca o rosto bem perto, né? Coloca o rosto entre o próprio espelho e o foco, para criar uma imagem bem grande, né? E aqui rola isso também, a imagem fica grande quando ele está chegando perto. Uhum. E agora, objeto, olha só, o objeto, né, é o pequeno aqui. Ele está entre o foco e o próprio espelho. No caso, ele chama de centro óptico, né? Mas é a própria lente, desculpa. Então a imagem ela fica grande, só que ela fica virtual, né? Ela se forma fora. Beleza? Uhum. Então aqui está um exemplo disso, né? A imagem parece que está mais perto, concorda comigo? Sim. Do que o objeto. Então é isso que está correndo aqui, ó, numa lupa. Uma lupa é isso na prática, ela forma uma imagem, beleza. Só que ela forma uma imagem que parece estar mais perto do que o objeto. E parece estar maior também. Ela poderia estar mais perto e menor, por que não? É isso, beleza? Então tem algumas analogias bem boas aqui no livro, né? E eu acho que você pode pegar para ver depois. Tá, mandei tudo que realmente importava aí. Tem algum problema que tu tentou fazer disso e não conseguiu? Eu não tentei fazer, que eu tava sem questão para fazer, eu não consegui encontrar. Tem uma de míope aqui, cristalino. Tu não Sim, encontrou? tem uma que eu enviei aí, mas eu não tentei fazer, não. A merda dessa aí é que não é uma lente comum, né? Não é só a bicôncava lá, que é o comum. Uhum. É uma lente plana convexa, né? Nossa, plana côncava ou convexa, sei lá. Nossa senhora, sei que é o tipo de problema que eu fujo. Porque, claro, a gente não vê isso o tempo todo, né, velho? Muito específico esse tipo de problema aí, tá louco. Vou Uhum. ver aqui. Sem chorar, vamos ver. O olho humano constitui uma complexa estrutura, o olho é capaz de acomodar cristalino. Pessoas míopes, por outro lado, apresentam dificuldades em enxergar de longe. De longe, né? Hipermetropia é ruim de perto, miopia é ruim de longe. Ao focalizar os objetos situados além do chamado ponto remoto,
A imagem forma-se à frente da retina. Indivíduo míope. Tá aqui o olho dele. Ele vê o objeto, mas ele tem problema para enxergar de longe. Ele vai focalizar aqui. Tá bom. Professor, não tá compartilhando a tela. Ah, verdade. Deixa eu pôr aqui. Não consigo ver o que tu tá vendo, né? Às vezes eu esqueço de trocar. Qual arranjo esquemático melhor descreve a correção realizada por uma lente receitada por um oftalmologista no caso de indivíduo míope? Ele só tá falando da correção, né? Então a gente tem que saber qual é o efeito que essa lentezinha causa, né? Ela é uma lente divergente. Né? Esse símbolo aqui, cara. Bem, a primeira parte é plana, né? Então ela vai ter o efeito natural de um plano, mas o efeito de uma divergente é jogar para longe, né? O raio de luz. Concorda comigo? Desculpa. O que uma lente divergente faz? Ela diverge, certo? Deixa eu ver. Ah, sim. Então, se tu for passar por uma lente divergente, a luz vai divergir. Uhum. Então, olha só, aqui tem um exemplo de lente divergente que nem é do problema, né? Certo? Então, olha só, uma lente convergente, os raios estão cada vez mais convergindo para um ponto. Na verdade, aqui é uma bicôncava, né? Opa, biconvexa. Uma lente biconvexa. Tá bom. E aqui é uma plano côncava. Então, veja que o efeito é divergente, certo? Sim, sim. Isso, então é de se esperar, né? Até pela própria questão dos ângulos ali. Tem que lembrar que isso aqui é ótica geométrica ainda. Então a gente espera que um raio saia dessa forma aqui, né? Pelo próprio fato de que tem toda uma questão de tangência aqui, né? Ele não está tangenciando. Se a gente fosse pensar aqui, né? Então aqui seria o caminho reto, só que como tem essa curva, vem para o lado. Né? A curva, veja que a curva contrária. Eita. Joga para o outro lado. Beleza? Beleza. Tem muito a ver com aquele negócio da reta normal, uma circunferência. Isso aí é lá da matemática, tá? Não é bem da física. Beleza. Então a gente já viu o que, que acontece, né? O problema é que naquele caso que a gente acabou de ver, a gente está falando a gente viu agora há pouco, né? Uma luz que entra perpendicular à parte plana. Nós não temos uma luz entrando perpendicular à parte plana aqui. Hum. Nós temos uma luz que está entrando diagonal, concorda comigo? Sim, sim. É. Então tem esse efeito, né? O que, que vai acontecer quando uma luz entra diagonal? Tu tem que pensar na refração, né? O negócio da refração lá, lei de Snell, essas paradas todas. Uhum. Porque, como eu já falei, é meio difícil decorar tudo isso sempre, né? Então, o negócio entrou diagonal. Tá entrando no meio com mais refração do que ele estava vindo. Então a gente sabe que a luz tende a se aproximar da reta normal, concorda comigo? Sim, sim. Então aqui tu tinha um ângulo θ, o ângulo que ele vai fazer aqui com a normal é um θ menor. Tá se aproximando. Não vai ser. Pode ser que seja plano, mas só se fosse muito alto, né? A refração. Vamos ver se todos os casos estão planos aqui. Todos os casos entraram. Não, não, nem todos entraram plano. Aqui deu plano, eu não imagino que seja plano. E aqui no E também. Tá? Quando eu entro num meio mais refrator, ele se aproxima da normal, mas o bagulho tinha que ser extremamente refrator para ser plano, né? Então eu não acho que seja o caso. Tudo bem? Tu entendeu o que eu quis dizer? Portanto, a gente pode excluir essa e essa aqui. Concorda comigo? Sim, sim. E essa aqui. Essa aqui eu não sei dizer, né? Por causa da foto e tal, mas me parece que não está exatamente plano as retas, né? Diferentes dessa primeira e dessa última aqui. Então aqui me parece que ele tá rolando um efeito aí. Então vamos conversar sobre essa. A gente vai colocar uma reta normal aqui, né? Me parece, assim, me corrija se eu estiver errado, mas que a retinha aqui dentro está mais próxima da normal. Hum.
Mas tu tem que me ajudar, velho. Meu olho já tá ruim também. Eu preciso usar óculos. Tu acha que Sim, tá mais então, perto da normal ou não? É uma questão de percepção, tá? Não é uma questão que tá evidentemente escrita no problema. Tu acha que tá mais perto da normal ou não? sim, tá mais perto do normal, né? Então, se tu acha, eu também acho. Essa aqui é uma possível resposta certa. Aqui, o que que tá rolando? Tá rolando uma coisa um tanto absurda, na minha opinião. Porque eu não imagino isso acontecendo, uma reflexão, né? Vai acontecer uma reflexão. O que está acontecendo aqui é contra a física, né? O negócio, vamos dizer assim, a reta que identifica que a luz, ela tinha que estar pro outro lado, né? Não Sim, refletindo. Isso aqui parece uma reflexão, certo? Não é sim, isso que vai rolar. Entende o que eu quero dizer? sim. Então essa aqui também tá errado. Aqui de novo tá rolando uma reflexão, me parece. Né? Porque a reta normal estaria aqui, ele tem que estar pro outro lado, né? Tem que estar para esse lado aqui. Então me parece que a única resposta certa, se a gente for considerar, né, que não vai planificar a luz, eu não sei exatamente como é que funciona esses óculos, mas eu imagino que não seja um índice de refração tão alto que deixe a luz paralela ali ao eixo, vai rolar isso aqui. Pelo menos dentro do vidro. E depois tá rolando o que a gente espera também, né? Que seja o raio se afastando, concorda comigo? Uhum, Não viu isso agora há pouco lá? Então por isso que a resposta para mim tem que ser essa. É a sim. única que tá correspondendo a tudo que de fato rola numa lente, beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não, né? Veja que tem que ter coisas aí que tu tem que decorar, né, cara? E, mas, por exemplo, por que eu preciso saber que o indivíduo era míope? O que... Porque ele tem problema para enxergar de longe, né? Então, pensa comigo. Se ele tem problema para enxergar de longe, né? É porque a imagem que está longe está se formando num lugar que ela não deveria estar se formando. Uhum, Então o negócio entra aqui no olho. Eu também não manjo direito exatamente disso, porque eu não sou oculista, né, cara? Mas o negócio é o seguinte: a retina, ao passar aqui pelo olho, né, a luz não vai se formar exatamente no lugar certo. Então o problema demanda que tu amplie essa imagem aqui, né? Aí focalize direito na retina, que é o tamanho, que é todo laranja ali, sacou? uhum, É isso. Então tu vai ter que colocar um aparelho, um negócio aqui no meio para fazer isso antes para ti, pra ele já jogar antes, entendeu? Ele não tá focalizando aqui, né? Ele tá focalizando talvez antes, porque, sabe, hoje em dia as pessoas são assim, né? Elas ficam tanto na frente do celular que o foco do olho muda de lugar, né? Ah, Lembra? então esse PR é, É o foco. é o objeto? Esse PR é o Não, o quê? objeto tá aqui, né? Só que ele tá focalizando no lugar errado, né? Ah, ele Ele tá devia estar focalizando focalizando no no... objeto, ele tá focalizando antes. Ah, entendi, entendi. PR é tipo foco, entendeu? A gente não tava vendo agora há pouco lá nas imagens que eu te falei que tinha o C, tinha o F, né? Tinha o O. Né? Ele devia estar no F. O olho devia estar fazendo o F ficar ali. Porque o olho ele controla, né? Vamos dizer assim, não é uma esfera fixa, né? O olho ele vai controlando ali onde tu coloca o foco. Então Uhum, ele deveria fazer o foco ficar lá naquilo que tu quer ver, só que ele não consegue. Fica antes. Hipermetropia tem esse problema. Fica antes. Então tudo que fica depois daquele foco, até onde o olho consegue fazer, fica embaçado, tá ligado? uhum, Então é isso. Um olho saudável conseguiria controlar melhor a distância de onde ele coloca o foco. entendi. Mas quando a pessoa ficar velha, ela não consegue colocar o foco tão longe. Basicamente é isso. Beleza? Beleza. Hum. Então é isso aí. Beleza, velho. Então vocês. É, Vamos pra outra aí, né? você tem algumas questões aí, porque eu não consegui encontrar Eu mais tenho é isso. Deixa eu pôr aqui pra você. de equilíbrio, Ah, mais umas equilíbrio. questões de equilíbrio. Tá bom, né, velho? Deixa eu achar aqui. Só um segundo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar o link desse livro. Que tu Hum, estuda por essas apostilas, né? sim. A apostila às vezes não tem o conteúdo muito bom, assim. Os caras não explicam direito.
porque não é o objetivo, né? Ficar explicando conteúdo passo a passo, mostrar exemplos e tal. Mas esse livro aí, pra mim, é o melhor que tem. Então eu vou te mandar o link dele. Só deixa eu pegar aqui. Os meus alunos aprovam esse livro aí. Esse aqui. Esse é o volume 3. Eu vou te mandar o volume 3 também, vai que tu precisa de eletromagnetismo, né? Ah, porra. Pô, não tô conseguindo compartilhar ele. Que droga. Tá, vou focar no primeiro aqui. Agora sim, esse eu sei que dá. Internet hoje aqui em Portugal tá uma droga. Beleza, depois tu baixa esse livro aí, ó. Se tu quiser baixar agora, na verdade, para tu poder baixar, tu precisa ter tu precisa pedir acesso, tá? Daí quando eu posso liberar agora o acesso para ti, aí tu pode ir acompanhando o que eu vou mostrar aqui na tela. Tenta clicar aí no negócio que eu te enviei no WhatsApp. Tá. Aí vai pedir para pedir acesso, né? Eu vou liberar aqui. Precisa ter acesso. Solicitar acesso. Solicitou? Solicitei. Não é bem instantâneo. Logo, logo vem a notificação aqui. De toda forma, essa parte de estática, né? Tá lá no fim do livro. Depois de gravitação e tal. Vai vir aqui. Acho que tu tá falando mais de equilíbrio de corpos extensos, né? Equilíbrio do corpo material é a segunda lei de Newton, né? 396. Aqui é tudo segunda lei de Newton ainda. Se tu sabe fazer uma decomposição vetorial, não tem problema. O negócio começa aqui. Tá? Tem uns probleminhas bem interessantes aqui, ó. Por exemplo, esse da barra aqui, que te conta que só importa a componente vertical. A componente horizontal não causa rotação, né? Causaria uma translação, se fosse o caso. E aqui ele vem com uns probleminha massa, do tipo... Essa aqui, ó, é bem introdutória, assim, para tu começar a criar, vamos dizer assim, confiança. Consegue resolver isso aqui? Compartilhei o livro lá, tá? Qualquer coisa é só baixar agora. 5 Newton. Vai resolvendo aí, enquanto isso eu vou pegar um copo de café que tá treta aqui, só um segundo.
E aí, feito essa? Conseguia. E aí, qual é o momento da força aí? Bem, tem vários, né? Qual é o momento da força 1, da 2, da 3, da 4? Calma aí. Tô indo. Ô, velho, pensei que tu queria ver a teoria aí. Pegou mais Sim, sim. questões? Como é que se chama? Eu peguei uma questão que era. Ah, tu fez essa que eu pedi? Eu fiz. Ah, beleza. Essa aí deu 0 pra mim. Não. Então tu não entendeu o que tá pedindo problema. O problema Ah, tá os pedindo momentos qual é da o momento força. de todas as forças que agem sobre o Sim. objeto. Ah, o momento da força 1 é 0. A Da força 1 é força. 0? É, porque é em relação ao ponto O. Ah, aí sim, é o eixo de rotação, né? Isso mesmo. Sim. E aí o 4 é 0,4. Newtons O, vezes metro, né? Aham, isso. o 2 também é 0,4 Newton vezes metro. E a 3 é 0. Exato. Na outra aqui, a única coisa que tu precisaria levar em conta é que tu queres a rotação baseada nesse cara, então tu precisa pegar a componente vertical aqui, tu pegaria então seno de 30, certo? Sim, sim. Sim, Porque, né, daí tu teria o que seria o cateto oposto desse triângulo, que é, no caso, a componente igual que está aqui. Como só importa a distância perpendicular, né? Multiplicaria isso por 0,5. Então ficaria 10, seno de 30, que é meio, vezes 0,5. 10 meio vezes meio, 0,25. Seria 2,5, né? sim. Beleza. E aí, velho? É que, Qual que tu ia então, fazer? eu mandei essa questão aí que é de um simulado aí de um cursinho que eles enviaram e eu não sabia fazer. Parece que é o questão. É questão 19. Tá bom. Você mandou meio cortada aqui, eu acho. Sim. Vamos ver se eu consigo fazer isso em 7 minutos. Dois blocos. Blá, blá, blá. Considere que não há atrito. Isso aqui não me parece ser coisa de estática, não. Parece ser só lei de Newton mesmo. Sim, sim. Vamos ver, deixa eu ler com calma aqui. Dois blocos com formatos paralelepípedos e posicionados no horizontal se movimentam juntos, ação de uma força 4,5 aplicada sobre A, como ilustrado. Considere que não há atrito entre o bloco B e o piso horizontal e que as massas dos blocos são tais que MA é igual a 1 meio de MB. Adotando a gravidade, a intensidade da força de atrito trocada entre os blocos tá rolando uma força aí que junta os dois sempre, né? Eu acho que a ideia é essa. Então, tá faltando o nosso chãozinho aqui. Deixa eu pôr ele aqui, senão eu fico meio perdido. Eles estão se movendo como um sistema todo, né? Pô. Estão se movendo como um sistema todo aqui. Então a gente pode pensar primeiro numa equação do sistema todo, né? Uh, deixa eu ver. Tá se movendo isso? Sob a ação de uma força. Se movimentam juntos, então tá se movendo. Sob a ação de uma força de 4,5. Não há atrito entre o bloco B e o piso, então significa que só tem essa força, né? Então 4,5 é igual às duas massas somadas, né? Que na prática vai ser 2 meios de MB, né? Ah, mas por que faz isso? Por que som? Porque essa força só tá agindo sobre o bloco A, né? Mas o sistema todo está se movendo. Mas essa força só atua no A, o B não tá, Só não tá atua no A. assim. Mas se tu pensar no efeito que a força está causando, ela está fazendo dois objetos se moverem. Sim. Mas é que, sim, então, Mas vamos com calma. Isso aqui é só para tu ter uma primeira expressão aqui, né? Ah, ele não falou qual é a massa do bloco B, né? Então provavelmente a gente não vai precisar disso. Mas aí tá uma primeira equação já que de fato é verdadeira. Tá bom? é porque essa força de 4,5 newtons não faria o bloco B se mexer. Como é que tu Só, afirma um negócio desse? só daria força de atrito, né? E aí ela deslizaria, eu acho. Bem, não é o que está escrito. Está escrito que eles se movimentam juntos. Então 4,5 está fazendo os dois blocos se moverem. Ah, tá. Sim, é o que está escrito aqui.
se movimentam juntos sob a ação de uma força. Ah, tá. Então significa que, de alguma forma, ele está mexendo também o bloco B. Por quê? Porque existe atrito. Existe atrito entre A e B. Isso mantém eles unidos. Ok? Vamos pensar assim, se a gente estivesse pensando num sistema só entre A e B, tu teria um atrito estático aqui, porque os dois estão parados, né? É isso. Tá, agora vem a segunda parte. Né? De fato, a força está em A. Então a gente tem que pensar só no bloco A agora. Vamos pensar só no bloco A por hora, tá bom? Sim. 4,5 é a força que age sobre ele, só que tem outra força. Agora a gente está pensando só no bloco A. Qual é a outra força? A força de atrito? Perfeito. Então o bloco A está sofrendo uma força de atrito devido ao bloco B. Ela é contra a tendência de movimento. Força de atrito é sempre contra a tendência de movimento. Uhum. Se o bloco A tende a se mover para frente, então a força de atrito é para trás. Uhum. E o ponto é esse, né? Apesar disso, massa vezes aceleração, porque ele está se movendo. E a aceleração é a mesma, concorda comigo? Sim. Daí agora dá para achar, né? Porque agora tu tem um sistema, tu pode resolver esse sistema. Tu consegue fazer isso? Sim, e o bloco B, ele também tem uma força de atrito, né? Qual seria a equação do bloco B? Não, tu não precisa. Não precisa? Não, porque tu já tem tudo para encontrar FAB aqui. A força de atrito em AB eu acredito que seja a mesma, tá? Que é ação e reação, né? Mas o bloco B seria a força de atrito igual a massa vezes a aceleração, né? Do bloco B. Sim, né? Daí não Entendi. teria o 4,5, né? Porque não é uma força que age sobre ele. Então, eu não sei, tu deve estar vendo a solução aí, não sei. Ele pode ter seguido por essa linha. Eu preferi seguir pela linha dos dois juntos. Vai dar no mesmo. Bem, infelizmente não dá, né? Mas para terminar, porque a gente tem pouco tempo, mas o negócio é o seguinte: tu divide as duas, tá? Nessa de dividir as duas, corta o MB. Por isso que ele nem falou qual é o MB e nem qual é a aceleração, se tu olhar no enunciado. Não precisa, sacou? Uhum. Daí agora é só multiplicar cruzado e encontrar o FAB, beleza? Ô, velho, se tuas dúvidas são só essa pro teu vestibular, tu tá bem, tá? Tá umas dúvidas de alto nível aí. Tem molecada que chega um dia antes aí não sabia nem fazer conta de fração. Então, boa sorte amanhã, tá? Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. E, pô, precisando de mais aí no futuro, só chamar. Se me Sim, avaliar depois lá no Superprof, eu agradeço demais também. Vou te mandar os links, tá bom? tá bom. Logo que o vídeo estiver pronto, eu já mando o vídeo pra você também. Já Tá bom. mandei todas as imagens. Valeu, abraço. Aí mais pra frente, talvez eu marque uma aula de ondulatória também, que é pra segunda fase. Ah, Tá, perfeito. talvez eu marque. Tá bom. Show de bola. Obrigado, Vou te, viu? vou te mandar o link do livro de ondulatória também, caso tu queira um conteúdo massa. Valeu, abraço. Abraço.